Então vamos lá. O que são os ácidos nucleicos, né? Ácidos nucleicos é o nosso material genético, tá? O próprio nome já dá a entender onde ele se encontra, né? Ele se encontra dentro do núcleo, tudo bem? Então, assim, o termo ácidos nucleicos... Opa, fiquei na frente. O termo ácidos nucleicos, ele é utilizado para descrever os compostos orgânicos que foram descobertos dentro do núcleo das células, tá? Que ele apresenta uma natureza um pouco mais ácida, tá? Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. O que acontece é que é o seguinte, a informação genética dos organismos eucariontes, que são aqueles organismos que têm a membrana nuclear em volta do material genético, a maior parte deles, a informação genética se encontra no DNA, tá? Que é o que a gente chama de ácido desoxirribonucleico. Outros organismos, por sua vez, têm esse material genético de determinação de características na forma de RNA. A principal diferença entre eles vai ser algumas partes que formam essas duas estruturas, tanto o DNA quanto o RNA. E o DNA, todo mundo já viu, né, desenhadinho, ele é uma fita dupla, né, enrolado em alfa-hélice. E o RNA é uma fita simples, então isso é uma primeira característica que diferencia as duas coisas. O que acontece é, nós, organismos eucariontes, que temos o nosso material genético em DNA, possuímos também o RNA, só que com outras funções, que é o que a gente vai ver nessa aula, tá? Esses compostos, tanto o DNA quanto o RNA, eles participam em conjunto da formação das proteínas e da transmissão da informação genética, tanto em organismos procariontes quanto eucariontes. Então, foi aquilo que eu falei. No caso de organismos eucariontes, quem vai transmitir a informação hereditária vai ser o DNA, tá? O RNA, nesses organismos, que somos nós no caso, ele vai fazer parte da produção de proteínas. Ele funciona como uma cópia da informação genética do DNA, tá? Então, a gente tem que pensar que o DNA, por que ele tá dentro de um núcleo? Porque ele tem que ser protegido, porque o DNA não pode sair de dentro do núcleo, visto que no citoplasma, muitas vezes a gente tem enzimas que degradam esse DNA, tá? Então, ele tem que ficar dentro do núcleo protegido. Agora, se a minha produção de proteínas, né, que as proteínas que nós vimos nas aulas passadas, ela se encontra totalmente no citoplasma da minha célula, como é que eu levo a informação lá do DNA em direção ao ribossomo? A gente vai ver depois, mas o ribossomo é uma estrutura dentro da célula que faz a produção da proteína. E como que a gente leva, né, do DNA em direção a ela? Através do RNA, tá? Então, o RNA, ele vai funcionar nesse processo todo como se fosse como uma cópia realmente do DNA. Então, o DNA armazena informação, o RNA transfere a informação e a proteína executa a função. Todas as funções do nosso corpo, basicamente, elas são devido às proteínas. Bom, e como é que é formado, então, esse DNA? A gente estudou nas aulas passadas que a proteína é uma sequência de aminoácidos, que os lipídios são uma sequência de ácidos graxos, e o DNA não foge à regra, né? Ele é formado por subunidades, unidades menores, que são os nucleotídeos, tá? Então, cada nucleotídeo, ele é formado por 3 partes diferentes, tá? Então, eu tenho, observem aqui, né, o nucleotídeo. Então, eu tenho, parece até um quebra-cabecinha, né, assim. Então, eu tenho a pentose, tá? Que é o nosso açúcar, é o nosso carboidrato, que é realmente a estrutura maior desse nucleotídeo. No DNA, ela recebe o nome de desoxirribose, e no RNA, ela é chamada de ribose. Essa diferença do nome está na própria estrutura química do açúcar, tá? Ela é ligada a um grupamento fosfato aqui, que é um composto inorgânico, por meio de uma ligação entre o átomo de fósforo e 4 oxigênios. Tá vendo aqui, ó, grupamento fosfato, tudo bem? Então, eu tenho um fosfato e um fósforo, né, e 4 oxigênios ali. Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem a base nitrogenada. Então, assim, ó, a estrutura da pentose mais o fosfato, ela se repete por toda a estrutura do DNA. O que vai mudar? Muda a base nitrogenada, tá? Essa base nitrogenada, a gente tem 4 modelinhos pro DNA e um que vai dar diferença aí pro RNA, tá? Então, no DNA eu tenho
o A, o T, o C e o G, que é adenina, timina, guanina e citosina. Sim, são nomes chatinhos, mas a gente tem que saber, tá? Então, adenina, timina, guanina e citosina. No caso do RNA, muda uma dessas bases. Lembra que eu falei para vocês que tem algumas diferenças entre o DNA e o RNA? Além de um ser dupla fita, que é o DNA, e o outro ser fita simples, que é o caso do RNA, a gente ainda tem a diferença na base nitrogenada, tá? Enquanto o DNA é o A, o T, o C e o G, o RNA é A, U, CG. Eu troco a timina pela uracila, tá? As duas primeiras bases, a gente classifica ela como bases púricas, e as três últimas aqui, que é o C, o T e o U, são bases pirimídicas, tá? Essa diferença entre elas tá na estrutura química da base, tá? Porque o que a gente tem que pensar, gente? O DNA, ele é uma fita, né? São antiparalelas, né? São uma fita que meio que tá indo para cima e a outra tá indo para baixo. Então, elas se unem dessa forma. Para que eu encaixe uma na outra de forma correta, eu preciso sempre ter uma púrica ligando com uma pirimídica, tá? Senão a fita fica torta, tá bom? Então, sempre, por exemplo, o A vai se ligar sempre com o T. O C sempre vai se ligar com o G. E se eu tiver uma variação? E se o A se ligar com o G? Aí eu tenho uma mutação. Aí eu tenho uma variação genética que pode me gerar um problema maior posteriormente, tudo bem? Bom, vou deixar vocês assimilarem um pouquinho esse conteúdo, respondam a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.